Os elétrons, eles são colocados no átomo em ordem crescente de energia. Então a gente começa lá pela camada mais interna, que é a camada K, onde ficam os elétrons menos energéticos. À medida que eles vão tendo mais energia, eles vão ocupando camadas mais externas, L, M, N e assim por diante. Cada camada tem uma certa quantidade máxima de elétrons possível. Na primeira camada, cabem apenas 2. Na segunda, 8. Na terceira, 18. E assim por diante até a sétima camada. Professor, tem oitava camada? Bom, até hoje, abril de 2020, não se conhece nenhum átomo que tenha mais de 7 camadas. Então a gente vai parar por aqui. Mas quem sabe no mês que vem, no ano que vem, os químicos e físicos criem um átomo com 8 camadas. Então a gente vai ter uma quantidade maior. Mas por enquanto, essa tabela dá conta de todos os elementos que a gente conhece. Além das camadas ou níveis de energia, no modelo atual a gente tem subníveis de energia. Subnível S, que contempla 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Muito bem. Agora eu vou te ensinar a como essas duas coisas, nível e subnível, se relacionam numa coisa muito útil chamada diagrama das diagonais, conhecido por alguns aí como diagrama de Linus-Pauling. Eu vou usar a designação diagrama das diagonais. Então, se liga só. Na primeira camada cabem 2 elétrons, certo? Muito bem. Então, a gente vai usar nesse diagrama a designação 1, que está associada à primeira camada. O S, que está associado ao subnível S. E o 2 é esse 2 aqui, que é o número máximo de elétrons no subnível. Não se perca aí, ó. O número 1 está relacionado ao nível, o S é o subnível e o 2 é o número máximo de elétrons. Eu vou fazer uma analogia que pode te ajudar. Imagina que a eletrosfera é um armário. Nesses armários a gente vai ter divisões, que seriam as gavetas. Essas divisões seriam os níveis. E dentro de uma gaveta a gente pode ter subdivisões, que seriam os subníveis. E os elétrons? Bom, os elétrons seriam as roupas. E aí você vai colocar a roupa dentro de uma divisão, dentro de uma gaveta, que está dentro de um armário. Se ligou? A gente tem, na segunda camada, uma capacidade de 8. Então, a gente vai colocar os 2 primeiros elétrons no subnível S, dentro do nível 2, e os 6 elétrons restantes no subnível P, dentro também do nível 2. Se liga, 6 mais 2, 8, que é esse 8 aqui. Vamos ver mais um caso. No nível 3 cabem 18, então a gente vai colocar 2 elétrons no S, 6 no P e 10 no D. Somando 10 mais 6 mais 2, 18. Continuando, no quarto a gente vai botar 2 elétrons no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. 14 mais 10 mais 6 mais 2 dá 32. Percebeu? Continuando, o 5, o 6 e o 7 vai ficar assim. Esse diagrama ele é chamado de diagrama das diagonais porque a gente tem que preencher ele nas diagonais. Eu vou colocar essas linhas aqui que vão te ajudar a entender como ele funciona. Então, a gente começa por aqui e vai vindo na diagonal. Então, você, inclusive, até tem que quebrar um pouquinho o pescoço aqui para conseguir enxergar essas diagonais. Vamos ver como é que isso funciona através de exemplos. Então, eu vou fazer aqui, inicialmente, a distribuição eletrônica em átomos. Então, vou pegar o sódio como exemplo. O sódio ele tem 11 elétrons no total. Esses elétrons eles vão ser distribuídos em ordem crescente de energia através do diagrama. Então, o diagrama ele descreve a ordem crescente de energia. Os 2 primeiros elétrons a gente vai botar no primeiro nível subnível S. Então, vai ficar 1s2. Vamos fazer as contas. A gente tem 11, já colocamos 2, faltam 9. Dá para colocar os 9 aqui no próximo? Não, porque só cabe 2. Então, a gente vai colocar mais 2. Então, a gente tinha 11, já colocamos 4, está faltando 7. Dá para colocar o 7 aqui tudo no 2p6?
Não, porque cabem apenas 6. Então a gente vai colocar o máximo que der, 2p6, vai ficar sobrando um elétron. Esse um elétron, o próximo da fila é o 3s2. Como a gente só tem um elétron, a gente não vai conseguir completar o subnível S, vai ficar semi-preenchido. Esse é o termo que os químicos usam. E a distribuição eletrônica do sódio vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vamos pegar um átomo com mais elétrons. Vamos pegar o cloro. O cloro ele tem 17. Então, a sua distribuição vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Até agora a gente distribuiu 10, são 17. Depois do 2p6 vem o 3s2. Não dá para colocar os 7 seguintes no 3s2. A gente vai ter que colocar 2 no 3s2, aí vão ficar sobrando 5, e os outros 5 vão ter que entrar aqui no 3p6. Como a gente não consegue completar, vai ficar faltando um elétron para completar o subnível P dentro do nível 3. Se ligou? Então essa vai ser a distribuição do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bom, essa é a distribuição de átomos. É só seguir o diagrama que não tem erro. O próximo exemplo é a distribuição de íons. A gente vai representar aqui a distribuição do cátion monovalente do elemento sódio. Portanto, o número de elétrons vai ser 11 menos 1. Então, seriam apenas 10 elétrons. Se a gente olhar aqui a distribuição do sódio, a distribuição viria até o 2p6. Então, a distribuição do íon sódio vai ser até o 2p6. Aquele 3s1 que tinha antes não vai ter mais porque a gente está falando de um cátion. Para dar um exemplo contrário, vamos fazer a distribuição de um ânion. O cloro ele tem um elétron a mais do que o átomo. Então, portanto, ele é um ânion monovalente. Se no estado neutro ele tem 17 elétrons, 17 mais 1, 18. Então a gente vai ter que colocar um elétron a mais do que na distribuição do cloro neutro. Portanto, em vez de 3p5, vai ser 3p6. Agora a gente vai ver aqui um recurso muito interessante que os químicos criaram, que é para diminuir o tamanho da distribuição. A gente chama isso de distribuição eletrônica abreviada. A gente usa gases nobres para substituir os elétrons mais internos. Só relembrando, os gases nobres são os elementos da família 18 da tabela. A gente começa lá no hélio, que tem 2 elétrons, o neônio que tem 10, o argônio que tem 18 e assim por diante. A gente vai usar eles na distribuição. Vou te dar o exemplo pegando o caso do sódio. A gente já viu anteriormente qual que é a distribuição completa do sódio, essa daqui. Essa distribuição até o 10º elétron, ela é igual à distribuição do neônio. Então a gente vai pegar o neônio e no lugar de 1s2, 2s2, 2p6, a gente vai substituir tudo isso pelo símbolo do elemento neônio. E a distribuição do sódio vai ficar entre colchetes o símbolo do neônio e o diferencial, que é o 3s1. Esse permanece. No caso do cloro, vejam só, a gente tem todos esses elétrons aqui e até o 10º elétron fica a distribuição do neônio também. Então a gente pode usar o neônio para substituir essa parte da distribuição e aí a distribuição fica mais curta, só com o 3s2, 3p5, que é o que diferencia o neônio do cloro.